pessoal, fiz LOL novo aqui na área, tá? Vamos aqui para curtir esse vídeo que eu trouxe pra vocês do canal ESPN, falando do nosso Botafogo. Vamos aqui, mas antes, se inscreve no canal, não custa nada, se inscreve. Ativa as notificações, deixa seu like. Vamos aqui acompanhar o que a mídia, o canal ESPN aí tá falando do nosso glorioso. Portugueses, o Abel Ferreira e o Renato Paiva, dois com técnicos brasileiros, o Renato Gaúcho e o Felipe Luiz. Felipe Luiz com uma experiência, ou para falar uma palavra bonita e estrangeira, com um background europeu como jogador muito grande, o Felipe Luiz, né? Então é legal a gente perceber isso. Não temos que nos empolgar tanto, vamos esperar os acontecimentos, mas acho que foi uma primeira rodada, Gustavo e amigos, alentadora, de esperança, quem sabe, também com os investimentos que cresceram muito no futebol brasileiro nos últimos anos, o Palmeiras com um trabalho longevo de um técnico, o Botafogo e o Flamengo com muitos investimentos. Quem sabe não estamos vendo aí uma melhora gradativa, ainda estamos longe do futebol europeu, mas gostaria de ouvir de você, Gustavo, em cima de tudo isso que eu falei e que disseram esses dois técnicos, o Xabi Alonso e o Inzaghi. Você tem acompanhado também uma repercussão em mídias europeias sobre essa primeira rodada dos brasileiros, amigo Hoffman? Sem dúvida alguma, Abel. Eu compartilho com você a opinião de que o desempenho brasileiro, vou falar especificamente dos times brasileiros, né? Ele é surpreendentemente positivo, né? Eu esperava um pouco menos, essa é a verdade. Mas desde sempre, né, eu tenho batido muito nessa tecla que, para mim, o principal atrativo desse Mundial de Clubes é exatamente isso. Eu até escrevi um texto depois da estreia do Inter Miami na competição, né? Esse é o Mundial do qual é o nosso nível, né? Qual é o nosso nível? Qual é o nível dos melhores times brasileiros jogando contra os melhores times europeus de outros continentes? Qual é o nível dos times argentinos, Boca e River? Citei também nesse texto que eu fiz os times da Major League Soccer. E a MLS também está se provando, está provando o seu nível. O Seattle Sounders fez um grande jogo contra o Botafogo, vendeu caro a derrota, o LAFC perdeu por 2-0, o Inter Miami empatou com o Al-Ahly. Então, assim, esse é um torneio que eu acho que ajuda muito a gente entender o nível do futebol internacional, considerando o futebol, a partir do futebol europeu. A repercussão na Europa em relação aos times brasileiros é positiva, porque o Fluminense foi superior ao Borussia Dortmund, teve grande atuação, o Palmeiras foi superior ao Porto. Estamos falando de times muito tradicionais, times importantes, times grandes do continente. Não são times que hoje estão na primeiríssima prateleira. Primeiríssima prateleira, para mim, hoje, para o Mundial de Clubes, falo de PSG, de Real Madrid, de Bayern. Então, assim, eu acho que o que vimos até agora foi positivo, mostra, sim, a nossa qualidade. A Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, ela é indiscutivelmente a melhor liga nacional das Américas. Não há questionamento sobre isso. A capacidade financeira dos clubes brasileiros aumenta a cada temporada. A gente viu há pouco tempo o Flamengo, entre aspas, tirar um jogador do Sevilha, da Espanha, que foi o caso do Juninho. O Sevilha tinha tudo certo com o Juninho. O Flamengo chegou com mais dinheiro, ponto. E não é só o Flamengo, é o Palmeiras, outros clubes que cada vez mais têm capacidade de investimento. Exato, Felipe Anderson. O grande problema, Abel, e aqui eu vou gerar um debate maior ainda, o grande problema é a forma como o nosso futebol é administrado. Qualidade há de sobra. Só que o calendário do jeito que é, com os estaduais, com toda a politicagem que existe por trás de CBF, federações estaduais, tudo isso que prejudica. Sabe, a falta de um consenso para formar uma liga correta, independente de CBF. O grande problema é a organização do nosso futebol. Qualidade a gente tem de sobra e capacidade de montar times fortes a gente também tem de sobra, e esse Mundial, ao menos, acho que tem mostrado isso. O futebol europeu, as grandes ligas europeias, são melhores. Eu acho que não estamos no nível das 5 grandes ligas europeias, mas os nossos melhores times competem, e acho que isso não é nenhuma grande surpresa. E o mais legal é que não seria diferente, porque vem a análise de dois técnicos, mas não é uma análise resultadista. Tanto que os brasileiros ganharam de quem tinha que ganhar mesmo, e o Botafogo, por exemplo, ganhou apresentando o menor nível de jogo entre todos. Mas é uma análise de desempenho dos jogos dos brasileiros. Porque Vitória mesmo, Palmeiras não ganhou, o Fluminense não ganhou, mas foram os que fizeram as melhores partidas. E sobre essa... Eles falaram de intensidade ali, o Inzaghi falou sobre intensidade. Então, eles falaram, na verdade, o discurso deles é a vida
do futebol de clubes fora da Europa. Uma vida diferente, uma vida condicionada a todos esses problemas que o Hoffmann falou. Porque se você pensar em todos esses problemas, o futebol brasileiro, e até sul-americano em geral, porque a Argentina também tem esses problemas, é um milagre. É um milagre você ainda ter esse nível de futebol do jeito que o futebol é gerido aqui. Quero ouvir também o André e o Eugênio. E até que ponto o estágio de temporada europeu pode estar influenciando nisso? Eles estão em fim de temporada, ou não? Ou isso não influencia? Não, influencia. Influencia, mas acho que isso não pode ser um fator para você tirar o mérito do que está sendo conquistado. Até porque quando tem um Mundial de Clubes no fim do ano, também os brasileiros, historicamente, não chegam no melhor momento. Então, acho que os sul-americanos, ainda que cheguem logo depois do fim da temporada, então está em ritmo de jogo. O jogo, por exemplo, do Dortmund, de uma equipe que ficou um mês sem jogar, voltou aos treinos. Não era um cenário ideal, mas assim... 13 dias, acho que tem. E assim, você não pode tirar o mérito do Fluminense por conta disso. E até a questão de intensidade e calendário que o Hoffmann estava falando, isso pesa muito contra, né, de fato, o brasileiro, porque vamos pegar o exemplo do Fluminense, que teve uma atuação exuberante, intensidade lá alta, teve tempo para trabalhar, se ajustou ao adversário. Você vai ser muito injusto se daqui a um mês você exigir que o Fluminense replique isso, uma sequência de 10 jogos em um mês, 12 jogos em 40 dias. Não dá para imaginar. Então, acho que isso acaba minando muito o futebol brasileiro. Acho que, tecnicamente, você tem muita qualidade. Só que, dentro do calendário que a gente tem, você exigir intensidade, até que os clubes possam mostrar no Mundial, quando o Abel deve estar feliz da vida. Eu lembro até, nos últimos dias, a gente mostrou, quando ele trabalhou um dia de defesa, um dia de ataque, um dia para bola parada. Ele não tem isso na rotina. E aí a gente fala de intensidade de jogo da Premier League, da Europa. Lógico, também lá não é o cenário ideal, mas não é o mesmo cenário que a gente tem aqui de calendário. Eu acho que isso também acaba atrapalhando o nível de jogo do futebol brasileiro e sul-americano de uma forma geral ao longo dos anos. Eu acho que além do calendário, tudo que o Gustavo Hoffmann citou, estrutura, organização, etc., calendário, os gramados também. Também. Não dá para comparar. Exato. Como são bem cuidados os gramados na Europa e os gramados mal cuidados no Brasil, muitos, né? Com certeza, esse é um outro ponto. E além da questão do nível da intensidade do jogo, de calendário, pensando só mais na questão técnica, esse Mundial, diferentemente dos outros, é legal porque a gente está confrontando. Não é a elite da Europa contra a elite da América do Sul, um representante cada. A gente está vendo times da primeira, da segunda, da terceira, da quarta prateleira do futebol europeu. E mostra como, os principais times, se a gente for competir ali com a elite da Europa e a elite, não tem comparação por causa do dinheiro, não tem como você estar no mesmo... Mas acho que você hoje, com o crescimento do futebol sul-americano, do brasileiro, né, em termos financeiros, se você pega times que não estão na elite do futebol europeu, você tem competitividade. Então, assim, acho que seria muito simplista falar... Os mais endinheirados e mais poderosos da Europa, eles massacram os outros europeus também. A PSG, que o diga, né? Que está fazendo Atlético isso. De Madrid. Mas, assim, você olha o Palmeiras competindo com o Porto, mostra exatamente isso. A elite do futebol sul-americano, se você não pega a elite do futebol europeu, tem competição. Acho que é muito simplista falar a Europa é isso, joga esse nível, e a América do Sul joga esse nível. Você tem diversas camadas nos dois continentes e a gente está podendo ver isso dentro do Mundial. Acertei mais uma. Também foi 10-0 o jogo? O Kimmich deve ter tido mais ações com bola que o time inteiro do Auckland. Né? Com certeza. Então, Diga lá, Ricardinho, número... Jesus aí, quarto lugar. Quarto lugar foi o Jair, do Botafogo. Fez gol. Jair. Fez um gol. Ele teve 21 intervenções defensivas. Foi o terceiro colocado geral dessa primeira rodada. 3 interceptações, o quinto geral, além do gol. Então, o Jair foi muito bem nessa partida contra o Seattle Sounders. Então, a pontuação dele, 7,53, também altíssima. Coisa que quase entregou uma rapadura também. Isso o algoritmo não vale. Não, vê se o outro time tem uma finalização a partir de um erro pessoal do jogador, isso vai contar negativamente. Se sair gol, vai contar duplamente negativamente. Então, nesse caso, o Jair foi muito bem. Terceiro colocado, algum palpite? Igor Jesus? Não. Deve ser o primeiro, Igor Jesus, então. Igor Jesus, o primeiro.
Então vamos lá. Igor Jesus, então 7,81, foram 4 finalizações, foi um dos jogadores que mais finalizou nessa primeira rodada, 2 no alvo, e o gol que garantiu a vitória, o Seattle Sounders marcou um gol, então ele fez o segundo, ele foi o jogador que garantiu a vantagem mínima no placar, então isso valoriza muito o jogador, então 7,81 a nota do algoritmo do Igor Jesus. O terceiro colocado, ninguém falou até agora, abriu o caminho da vitória do Flamengo, Arrascaeta. O Arrascaeta que ele conhece bem o algoritmo porque está sempre brigando lá no Prêmio ESPN Bola de Prata, 7,62 a pontuação dele, 2 finalizações, 1 no alvo, e ele marcou o gol do Flamengo. Também foi o que garantiu a vitória do Flamengo, porque foi 2-0, como o Esperance não fez nenhum gol, quem faz a vantagem mínima é o Arrascaeta, então o gol dele valeu um pouco mais do que o Luiz Araújo. O Luiz Araújo está na 6ª colocação, tá? Que aqui não cabia, aqui cabia só 5. Tenho 2 conclusões sobre o algoritmo, uma positiva e uma negativa. A positiva, e que a gente já vê muito nas nossas seleções semanais das rodadas do Brasileiro, é que ele privilegia o gol. Sim. Isso é maravilhoso para mim, ou para quem gosta de futebol. Quem dá assistência, quem faz gol, normalmente tem nota mais alta. Isso é maravilhoso. Viva o algoritmo. A negativa, não sei se é tão negativa, é que ele é resultadista. O algoritmo é resultadista. Botafogo e Fluminense ganharam seus jogos, não importando aí a qualidade dos adversários. Tem representantes aqui. Palmeiras e Fluminense jogaram muito bem, não fizeram gol e não ganharam, não tem representantes aqui. Concordam ou falei muita bobagem? Ele é um complemento importante, mais do que um complemento. Ele está ali, na bola de prata e bola de ouro, a gente utiliza muito o algoritmo justamente por causa disso. Agora, como aí ele está correndo sozinho, só tem a visão dele, né? Eu acho que falta um pouco essa coisa do olhar do humano. Hoje foi o show do Ricardinho nível difícil, eu achei. A gente errou tudo. Não, então, Abel, é bem importante a gente comentar isso. Vamos lá. Por que o algoritmo é 40% e as notas são 60%? Justamente pelo que você falou, Abel. Falta o olhar humano. Então, por melhor que seja a parte das estatísticas, por melhor que seja, e assim, eu sempre gosto de firmar isso. A gente tem muito orgulho do algoritmo porque foi um trabalho de anos. Acho que é um negócio muito diferenciado, um negócio que traz uma coisa legal para o Bola de Prata. Mas, obviamente, o futebol não é essa coisa fria, só de números e tal. Precisa um pouco do olhar humano. Então, só o algoritmo... É óbvio que vai faltar essa parte, mas o algoritmo ele contribui muito e principalmente, eu acho, da gente ter, por exemplo, uma Melody Sandal aqui no Mundial. Ele vai estar olhando da mesma forma que ele olha para o Real Madrid. Então não existe esse olhar viciado da gente com camisa, com nome de jogador. Então muitas vezes a gente pode se influenciar muito pelo nome do jogador, pela camisa, por onde ele joga. E no caso, o algoritmo, ele não vai ver isso, né? Então tem esse lado também que ele acaba ajustando essa parte emocionada de alguns nomes, de algumas camisas que podem pesar a favor ou contra também um jogador, né? Muito legal, e é legal essa mistura mesmo. Eu me lembrei, isso aí tem a ver muito também com o mundo dos vinhos, viu, amigo Ricardinho? É aquela degustação às cegas que você faz. Que o cara serve o vinho para você, você não sabe o rótulo, não sabe de que país é, e você tem ali que é o que o algoritmo faz às vezes. Você tem também números dos times e não só de jogadores, é isso, brasileiros? Exatamente. Diga lá, amigo. Então, destaques, agora a parte mais data e ESPN da coisa. Então, destaques das equipes, das estatísticas dos times brasileiros nessa primeira rodada. O que mais eles foram... o que mais deu visibilidade para os times, cada um dos pontos de cada um dos times. Então, o Palmeiras foi o terceiro time que mais finalizou até o momento. Foram 17 chutes contra o Porto. E foi um dos times que mais teve grandes chances. Só que foi o time que mais perdeu grandes chances. Então, aquela coisa do Palmeiras ter criado muito e ter desperdiçado muito. Então, o Palmeiras teve 6 grandes chances e perdeu todas. O Botafogo foi o time que mais venceu duelos até agora no Mundial e foi o líder em pressões defensivas, com 112 contra o Seattle Sounders. Então, muito intenso o time do Botafogo. Também muito intenso, o Flamengo foi o segundo que mais venceu duelos, com 65. Agora, vamos com a fala do comentarista do ESPN, o Jean. Ele falou do Botafogo. Vamos ler aqui, ó. O Botafogo não teve uma grande atuação na estreia, mas fez a obrigação que era ganhar.
agora vai ter que subir o nível, vai ter que jogar mais e jogar diferente também. Não tem jeito. Contra o PSG, você tem que assumir o seu papel de coadjuvante da partida. Você tem que dizer, aqui sou coadjuvante e vou jogar com coadjuvante. Não tem discussão. Contra o Atlético de Madrid, embora não tenha comparação também na riqueza dos elencos, dos investimentos e tudo mais, você pode até discutir pelo que o Atlético é, pela sua natureza, pelo seu DNA. Disse o ódio, pessoal, ontem no guia de passe. Então vamos aqui continuar. Eu entendo o ponto de vista do Jean, mas acho que tem um detalhe que a gente precisa destacar. O Botafogo, mesmo não tendo feito uma grande estreia, mostrou que tem repertório para se adaptar. Contra o Seattle, o time foi mais propositivo, mas se precisar jogar reativo, também sabe fazer. Não é de hoje que o Arthur Jorge... Não é de hoje que o Renato Paiva tem trabalhado variações táticas. Claro que o PSG é outro nível, tecnicamente e fisicamente, mas o Botafogo tem alguns pontos fortes que podem incomodar. Transição rápida, bola parada, bem trabalhar. Olha, eu entendo o ponto do Jean. Barulho, cara. Olha, eu entendo o ponto do Jean, mas acho que tem um detalhe que a gente precisa destacar. O Botafogo, mesmo não tendo feito uma grande estreia, mostrou que tem repertório para se adaptar. Contra o Seattle, o time foi mais propositivo, mas se precisar jogar reativo, também sabe fazer. Não é de hoje que o Renato Paiva tem trabalhado variações táticas. Claro que o PSG é outro nível, tecnicamente e fisicamente. Mas o Botafogo tem alguns pontos fortes que podem incomodar. Transição rápida, bola parada bem trabalhada e jogadores com personalidade para segurar a pressão. O segredo vai ser saber sofrer sem perder a cabeça e aproveitar as poucas chances que aparecem. Se ficar só esperando o PSG, vai ser difícil. Tem que saber o momento de acelerar também. Sendo bem sincero, acredito demais que dá para arrancar um empate ali contra o PSG. Claro que os caras têm um elenco absurdo, todo mundo sabe disso, mas o Botafogo tá com o espírito de Copa, de time cascudo, vocês sabem. A gente já mostrou que contra o Palmeiras, contra o Flamengo, que sabe jogar jogo grande. O segredo vai ser fazer um jogo inteligente, fechar bem os espaços, não dar chance para o adversário, né? Não deixar eles jogar muito bem ali, apertar um pouquinho mais a saída de bola deles e ser bem cirúrgico. Tenho fé que o nosso Igor Jesus vai fazer um bom jogo e conseguir aí, quem sabe, né, garantir um golzinho. Eu espero que seja, a gente ganhe, mas um empate está de bom tamanho, ainda mais com o time que ganhou a Champions League.